Seja bem-vinda, Cal Priscila, a mais um Entre Fatos aqui no Instagram do Diário de Curitiba. Vai compartilhando aí com seus amiguinhos que gostam de política, que hoje o papo aqui é sobre política em mais uma sexta-feira daquelas, amanhã, Dia dos Namorados, pro pessoal que apaixonado, curtir mais o Dia dos Namorados. Jornal Folha Regional também entrando por aqui. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre política mais uma vez. Ó, pode deixar. Continue com a gente aí, Cal Priscila. Você que sempre está por aqui, né? Sempre está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. Espero que esteja gostando das nossas lives, dos materiais do Diário de Curitiba, tá bom? Vou compartilhando aqui com meus amigos enquanto isso. E vou convidar novamente o meu convidado de hoje. Vamos esperar ele entrar. Silvio de Jesus também por aqui. Olha! Ô, meu amigo. Chegamos! Chegamos, só um instante que eu esqueci o equipamento de trabalho, vou pegar o fone de ouvido, peraí. Este é o home office. Tudo a gente vai fazendo durante o programa. É assim mesmo, faz parte do novo normal. Eu acho tão ruim esse termo novo normal, mas faz parte, faz parte. Peraí, deixa eu arrumar o treco aqui. Aí estamos nós. Estamos nós ao vivo aqui no Instagram do Diário de Curitiba. Entrando o pessoal por aqui, ó. Hoje não estamos ao vivo na Rádio Pinhais Mania por pequenos problemas técnicos. Então, desta vez, ficarão sem a nossa nobre presença, o pessoal da Pinhais Mania. Mas vamos ao vivo aqui até às 9 da noite. E hoje, com essa presença ilustríssima, esse cara que eu conheço há muito tempo e calhou da gente trabalhar mais vezes aqui junto, né? De certa forma. A gente trabalhou junto há anos atrás, numa rádio no interior de São Paulo, e agora aqui... 2007. Olha, nossa, 2007 é tempo, hein? Você tinha quantos anos? Eu tinha 15, e você? 18? 2007, não, 19 anos. 19 anos. Muito. Entregamos a nossa idade aqui. É isso aí mesmo. Aqui ao meu lado, dividindo tela comigo, Gabriel Marcondes, cientista político, mestrando em ciência política pela Federal do Paraná, estuda política comparada com foco em organizações partidárias. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez, Ricardo. Obrigado a quem nos acompanha. Vamos aí comentar os principais fatos da política nacional. Eu vou compartilhar aqui o link, Gabriel, para compartilhar a nossa live. Vamos compartilhando aqui. Deixa eu achar. Eu estou aqui no WhatsApp, essas coisas, tecnologia. Aí, em 2007, o WhatsApp não existia, né, Gabriel? Não, muita coisa não existia em 2007. A gente fazia rádio comunitária com um transmissor, uma mesa barata e um computador velho. Ali a gente fazia milagre, agora tudo é fácil. 2007 era o Orkut que estava bombando. Quem nunca teve Orkut? Eu acho que da galera que está aqui, poucos tiveram o Orkut. Então, vamos parar de entregar a idade, né? Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, rapidinho, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. Vou compartilhar com sua foto, que ficou um banner bonitão. Ficou. Boatos de que alguém não gostou da foto, né? Mas tudo bem. Não gostou, a gente troca, não tem problema. Deixa eu compartilhando. Aí. Por aqui também devidamente compartilhado com sua bela foto. Então vamos lá. Os principais fatos da política a partir de agora.
agradecendo desde já a presença de quem está acompanhando aí a gente, a Data da, da Bata Rodas. Da Batata. Eu, eu tenho um medo de nickname que eu já Mas é o leio nome com dela. medo. É o É nome dela, Dabata. Dabata. É, minha colega de É, trabalho lá na Câmara. eu já Um pensei abraço que era pra um Dabata. nickname aqui, eu fiquei indo com medo. Ó. Fui indo aí, ai, meu pai. Mas ainda bem, ainda bem. Ana Paula também por aqui. Breno Leandro também por aqui. Sil Meu de Jesus. parceirão nosso de ciência política lá na Federal. Olha que maravilha, hein? A galera da Ciência Política da Federal por aqui. E a Cal Priscila sempre acompanhando a gente. Obrigado, vocês estão chegando. Hoje, os principais fatos da política da semana com esse nobre cientista político. Olha lá, ela tá dando risada. Desculpe, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. É, Gabriel, vamos começar com uma notícia que chamou a atenção e vamos começar já com a polêmica. Com o aval da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, obtido nesta segunda-feira que passou, já pode ser votado em plenário da Câmara Municipal de Curitiba o projeto do pastor Marciano Alves do Republicano, que institui na capital paranaense o, abre aspas, Dia de Combate à Cristofobia. O parecer da relatora, que é a sargento Tânia Guerreiro do PSL, foi favorável à tramitação proposta, que teve apoio do Éder Borges, que a gente já conhece também, é um vereador bolsonarista aqui de Curitiba, do PSD, e Noriceto. O voto em separado contrário foi elaborado pela Carol D'Artora, do PT, e teve apoio da Amália Tortato do Novo, que é presidente do colegiado, mas foram vencidos por 3 votos a 2. É, eu começo com essa e já faço uma provocação, Gabriel. Não seria melhor um dia de combate à intolerância religiosa, Gabriel? E esse projeto ele diz muito sobre a força da bancada evangélica aqui na Câmara Municipal? Olha, Ricardo, os evangélicos estão presentes na política e cada vez mais fortes, dada a sua organização, né? O PRB, o antigo PRB, Partido Republicano Brasileiro. Eu tive o privilégio de estudar sobre a sua formação. Ele é um partido que, desde a sua formação, inclusive é o partido do propositor da matéria, é um partido altamente ligado à Igreja Universal. Enquanto as outras denominações evangélicas, elas não elas tendem a ficar em partidos diferentes, né? Variam enquanto partido, mas candidato da Universal sai sempre pelo Partido Republicanos, que tem o número 10 na urna. É um fato assim meio curioso. Eu queria saber quem que morre no Brasil por ser cristão, né? Eu sei de pessoas que morrem por, né, praticarem outras religiões, terem outras, né, exercerem outras práticas de fé, mas por ser cristão não, até porque, como bem disse a vereadora Carol D'Artora no seu voto separado, seria interessante mesmo que nós pudéssemos discutir um projeto, né, uma semana de conscientização, um trabalho pesado na escola, com apoio da prefeitura, para combater a intolerância religiosa de qualquer matriz, certo? Entendo que qualquer grupo civil organizado deve buscar sua representação política, deve se organizar para participar da política institucional. Isso é indiferente se é evangélico, candomblé, bandista, né? Mas o exercício de fé, eu sou funcionário de uma Câmara Municipal, né? Eu conheço bem esses meios, né? Nós falamos no Estado laico e muitas das vezes há um crucifixo no plenário, certo? A gente vai vendo nesses pequenos detalhes como a construção do Brasil enquanto sociedade, o peso da Igreja Católica e do cristianismo é tão forte que é absurdo falarmos em cristofobia aqui, certo? Em Curitiba ou em muitos lugares, no Brasil todo. A Igreja Católica, enquanto instituição, tem um peso muito forte na formação do Brasil enquanto sociedade e enquanto Estado, né? Nós temos muito caminho, muito chão para percorrer para separar a Igreja e o Estado no Brasil. Aproveitando isso que você falou, os 2 últimos relatórios de discriminação religiosa produzidos pelo Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, aquele ministériozão lá, que é da Damares, né? A pastora Damares,
mostra que adeptos das religiões de matrizes africanas são as maiores vítimas de intolerância religiosa no Brasil. Eu tenho dados aqui, ó. Disque 100, Disque Direitos Humanos, atendeu 860 denúncias de discriminação religiosa, segundo dados consolidados nos anos de 2018 e o primeiro semestre de 2019. Destas denúncias, 213 eram referentes a religiões de matrizes africanas, representando cerca de 24,7%. Lembrando que, de acordo com o último censo de 2010, né, que está defasado, mas é o último censo que a gente tem, 0,3% da população no Brasil é adepta a religiões de matrizes africanas. Ou seja, 0,3% da população é vítima de 24,7% das agressões. É um dado a chamar a atenção e eu acho que não houve a leitura desses dados para poder fazer essa proposta de lei, né, esse projeto de lei. Na verdade, esse tipo de projeto de lei não se embasa em dados, não se embasa em técnica, se embasa em agradar um nicho do eleitorado muito específico, né? Em quem acredita que há cristofobia no Brasil. Né? Vamos lembrar que os vereadores, eles são vereadores da cidade enquanto representantes, mas eles respondem eleitoralmente àqueles que o elegem. Né? O vereador não é um vereador da cidade inteira, é muito custoso politicamente, financeiramente, ser um vereador da cidade toda, e não é. É irracional, não é racional você ser um vereador da cidade toda. Então, como Curitiba é uma cidade grande, né, há vereadores de vários nichos, vereadores de bairro, vereadores de bandeira, vereadores de igreja, vereadores de associação de bairro, vereadores comunicadores, existem vários tipos. Né? E esse tipo de projeto de lei é para atender uma base eleitoral muito específica do vereador pastor. Né? Na verdade, é um projeto mais para criar polêmica, mais para atender aquela base, do que qualquer outra coisa. Né? Eu conheço um exemplo, trabalho na Câmara Municipal de Colombo, posso falar com propriedade. Né? Em 2017, primeiro ano de legislatura, me inventaram de fazer um projeto de lei, uma proposição, uma indicação, uma sugestão ao executivo de construir um teleférico do centro da cidade ao Morro da Cruz, em Colombo. Completamente inviável, completamente desconexo com a realidade do município, mas gera ibope, entendeu? É falado, é comentado, né? Então, nos municípios tendem a surgir estas pautas, mas eu fico curioso em saber quantas pessoas morrem no Brasil por serem cristãs, né? É uma pergunta que tem que fazer para o vereador, né? Agora, um dado interessante, eu gostei do fato dessa comissão que você citou, ela é majoritariamente formada por mulheres. As comissões, se eu não me engano, ela tem são compostas por 5 vereadores e 3 são mulheres aí, né? A sargento Tânia Guerreiro, que é uma excelente vereadora, eu conheço o trabalho dela, uma pessoa sensacional. Eu falava, a sargento Tânia Guerreiro vai se eleger em Curitiba, ninguém conhecia ela, ninguém dava nada para ela. Eu conheço o trabalho dessa mulher, essa mulher é porreta, faz por merecer, e não tenho dúvida que será uma vereadora muito atuante em Curitiba. Né? A sargento Tânia Guerreiro, que foi a relatora, a Carol D'Artora e a Mayra Tortato. Né? É uma comissão de maioria feminina. É um dado interessante dessa comissão. Exatamente. Então fica a pergunta: quantas pessoas morrem por cristofobia no Brasil, que é majoritariamente cristão? 81% da população se diz cristã, ou católico, ou protestante, ou evangélico. Agora adotou-se o evangélico, né? Então fica a pergunta. Gabriel, auxílio emergencial para empresas. Vamos mudar de assunto aqui, que o governo Fala de coisa boa. regulamentou por meio do decreto 7.868 de 2021 o pagamento do auxílio emergencial para microempreendedores individuais, os MEIs, né? E microempresas de todo o Paranazão de meu Deus, afetado pela pandemia do Covid, né? O primeiro pagamento será efetuado agora, dia 30 desse mês, a previsão é essa, praticamente 1 ano e 3 meses depois do primeiro caso de Covid registrado aqui no Paraná. Demorou um pouquinho, né, Gabriel? Qual que é a sua análise sobre a demora desse governador, do nosso Ratinho Júnior, que tem aquela fidelidade canina com o Bolsonaro, de tomar medidas eficazes contra a Covid-19 aqui no nosso estado? Bom, Ricardo, cabe aquela frase, né? Antes tarde do que mais tarde.
né? Quantas empresas, quantos MEIs, microempresas fecharam durante a pandemia? Houve muita falta de planejamento, falta de ação da parte da prefeitura de Curitiba, na maioria das prefeituras que não tem estrutura para socorrer os seus empresários, seus pequenos empresários, pequenos empreendedores. Mas vem boa hora, antes tarde do que mais tarde. Acredito que para muitos será um desafogo, né? Enquanto a vacinação avança, esse auxílio vai trazer um pouco de esperança e um pouco de paz, né? Porque o número de suicídios, é um dado interessante para se levantar, o número de suicídios entre pequenos e médios empresários no Brasil é algo que tem sido assustador. Eu tenho alguns amigos empreendedores que, inclusive, eu estive em Colombo essa semana e conversei com alguns amigos meus que têm comércio, e eles falaram que o segredo para viver e para dormir é não pensar nas contas, e viver um dia de cada vez, sabe? É notável a desesperança, o desespero, a agonia dos empreendedores do Paraná, né, principalmente os menores de pequeno porte, em como lidar, né? Semana sim, semana não, tem decreto, não tem decreto, pode abrir, não pode abrir, é delivery ou não é, como é que funciona, tudo fechado, não pode entregar. Né? Nós sabemos que o ambiente do empresariado brasileiro, né, esses que carregam o país nas costas, é muito difícil, é muito errático, é dinâmico, é incerto, e essa pandemia levou isso exponencialmente. Então, creio eu que esse auxílio emergencial vem em boa hora, apesar de tarde, certo? E vamos ver o impacto disso no meio dos pequenos empresários, dos microempresários, enquanto a vacinação avança. A Rosana aqui, ó, mandando um chorinho. Rosana do Folha Regional, que é do nosso saudoso amigo Joaquim Júnior, Júnior, mandando nosso chefe. chorinhos aqui. Nosso ex-chefe, que foi uma das vítimas da Covid. Ele também se enquadra, era um empreendedor, né, um microempreendedor lá em Ribeirão Branco, Um interior de São guerreiro. Paulo, e foi uma das vítimas da Covid-19. Um abraço, força, família. Mês que vem faz um ano do falecimento do Joaquim Júnior, né? Foi a minha Como primeira perda de Covid-19. É engraçado que eu tava na mesma semana, eu falava com ele pelo WhatsApp, a gente combinava de fazer a cobertura da Da política eleição. das eleições. Aí ele falou para mim, eu tô com uma gripe, vamos conversar depois. E passou uns dias, eu fiquei sabendo que era Covid, passou outros dias, fiquei sabendo que estava internado e entubado e foi muito rápido. E uma perda enorme para a gente, para nós, assim, para Ribeirão Branco, a força a toda a família aí, Um abraço do para Rosane e Joaquim toda a Júnior, família aí. saudoso Joaquim Júnior. Em contrapartida, a gente está falando aqui de um auxílio emergencial para as empresas, vamos ter que falar do nosso presidente, né? Nosso presidente que sempre tem as dificuldades criadas por ele mesmo. Infelizmente, na segunda-feira, mais uma semana conturbada que ele mesmo criou. Em conversa com os apoiadores no Palácio da Alvorada, né, no chiqueirinho ali do cercadinho, ele afirmou que o TCU tinha um suposto relatório que lançaria dúvida sobre parte dos óbitos registrados em decorrência da pandemia. A fala do Bolsonaro ela foi desmentida pelo próprio TCU um pouco depois, mas ele chegou a mencionar que 50% das mortes não teriam sido causadas pela Covid, Gabriel. Existe uma politização no TCU que a gente já sabe e vem crescendo cada vez mais. Seria esse relatório já um tentáculo do bolsonarismo entrando, mostrando a cara ali no TCU, que também é lamentável, né? Uma, uma instituição como o TCU se prestar a isso, agora ter brigas políticas dentro do TCU. Ricardo, eu acompanhei a CPI da Covid e pude notar que a CPI já tomou nota disso. Foi um funcionário, foi um auditor do TCU que elaborou o documento de forma unilateral. Né? Quando o presidente fala, dá a impressão que a fonte dele é da minha cabeça vozes, né? Que ele deve ouvir vozes. Ele deve ouvir vozes, mas nesse caso não. Nesse caso foi um documento paralelo feito por um auditor, né, que é próximo ao presidente, próximo dos filhos dele. Ele passou esse relatório paralelo para o presidente foi lá e deu os dados. E o TCU, enquanto instituição,
já abriu uma sindicância, vai apurar o caso, e a CPI da Covid já votou o requerimento para quebra do sigilo telefônico, telemático, de tudo desse caboclo aí, vai convocá-lo para depor na CPI, né? Isso tem que ser apurado, né? A cada dia é uma desgraça nova, né, desse governo. Não para. É uma máquina de fazer desgraça. Uma máquina de moer gente. Esse é só mais um dos tristes episódios que esse governo nos impõe. Mas agora, essa disputa política, a gente sabe como esses órgãos aí, que deveriam ser técnicos, jurídicos, enfim, é dominado pela política. A política permeia tudo aquilo, tudo em que nós vivemos, tudo que nós pensamos. Se vestir é político, o jeito que você fala é político, o jeito que você se veste é político. A gente só precisa que as instituições sejam um pouco mais céleres, né? E que as instituições não se contaminem por esse viés, por tomar lado, tomar partido, porque aí as coisas que já não estão fáceis degringolam, né? Na ciência política a gente tem um meme, alguns cientistas políticos dizem que as instituições seguem funcionando. Tem que perguntar aonde que seguem funcionando, aonde que está a normalidade. Já faz alguns anos que o Brasil não tem instituições, né, normalizadas. Então, essa coisa de que as instituições estão funcionando, cada dia a gente vê uma demonstração aí de que não é muito bem assim. De que tem muita coisa acontecendo e que é preciso muito trabalho, não é coisa de uma eleição ou outra, não, é um trabalho enquanto país, enquanto Estado, para que nossas instituições sejam, né, mais eficazes, melhor protegidas da interferência política, porque o Tribunal de Contas, isso que aconteceu no Tribunal de Contas é uma vergonha, para não dizer outra coisa. Infelizmente, uma vergonha. E a gente fica indignado aqui, e até eu, como jornalista, também fico indignado. Eu queria, a galera que está entrando aí, também deixa aí, comenta uma indignação que aflige nesses tempos. Eu sei que amanhã é um dia. É amanhã o dia dos namorados? É amanhã, né? Amanhã é um É, dia de amor, é o dia de você entregar aquele presente. Quem pode também, né? Porque a gente vive uma crise. é um dia que preferencialmente você deve esquecer do presidente. Aí você deixa todas as suas angústias aqui no comentário. Deixa a sua angústia aí, que a gente quer saber a sua angústia hoje. A gente não está ao vivo na Pinhais Mania, mas estamos ao vivo aqui no Instagram do Diário de Curitiba, com a presença desse cientista político, Gabriel Marcondes, que eu conheço há muito tempo e já passou por aqui. Quem acompanha a gente direto vê ele por aqui sempre comentando sobre muitas coisas, frente ampla, tudo que é pepino a gente chama o Gabriel. Então, estamos aqui hoje com o Gabriel. Gabriel, a semana o presidente falou mais coisinhas, né? Ele falou fake news, como já é de costume, infelizmente, depois ele desmente como uma disfarçatez que dá inveja até aos mais mentirosos. Ele atacou a China, a principal fornecedora de IFA para o Brasil, disse que a vacina é experimental. Ele comparou a cloroquina, a vacina cloroquina, que hoje apanhou bastante na CPI, né? A gente vai chegar lá. Um dia depois ele falou que o Ministério da Saúde vai fazer um parecer sobre o uso da máscara não obrigatório para quem já tiver vacinado e para quem já pegou a Covid, ignorando a reinfecção. É, como analisar essa semana caótica? A gente já começou a analisar, e como analisar essa semana caótica? O Brasil ficou normal, assim, né, Gabriel? Tanta coisa que ele fala, às vezes é cortina de fumaça, mas como analisar essas falas do presidente? Ele não tem um senso de responsabilidade? Não, é pior. Senso de responsabilidade nós já sabemos que ele não tem, mas ele vive disso. Dessa guerra de narrativa. Ele precisa alimentar, ele se alimenta disso, entendeu? Das coisas estapafúrdias que ele fala no dia a dia. Né? E esse comentário dele com relação à máscara é uma reação ao depoimento do Queiroga na CPI o dia anterior. Certo? Eu começo a ver no ministro Queiroga o processo de fritura que sofreu o Mandetta e que sofreu o Taish, certo? Porque esses dois ministros foram fritados pelo Bolsonaro, né? E eu começo a ver o mesmo processo agora com Queiroga, né? Eu acho que o Queiroga tem um pouquinho mais de jogo de cintura e o Queiroga é muito, entre muitas aspas, grato ao presidente pela oportunidade que foi dada, né? A oportunidade da vida dele, como ele disse no seu depoimento, mas eu começo a ver esse processo de fritura. Mas o Bolsonaro fala isso pra claque dele, uê, né? Todo mundo lá
né, rumina, mas aí chega aí e ele fala, bom, né, prefeitos e governadores têm que decidir, não sei o quê, enfim, é para alimentar a máquina de polêmica dele, ele vive disso. Né? Ele precisa reforçar, se contrapor para manter ali os 30%, 25% dele aguerrido, né? Com a rede de comunicação própria dele ali. E é isso, ele vive disso. Infelizmente, né? Se tem uma coisa que é muito forte no Brasil é a instituição presidência da República. A instituição, a cadeira, o cargo é muito forte. Essa instituição no Brasil é porreta, certo? Mas eu quero pagar para ver quando ele sair dessa instituição. Quando o Bolsonaro voltar a ser um militar da reserva, um ex-deputado, um civil. Certo? Porque quando ele ficar desprotegido dessa instituição presidência da República, ele tem muito pelo que responder, já que dificilmente vai responder enquanto presidente. Exatamente. Pessoal chegando por aí, vamos dar um alô para Simone Rosa, para Matheus Ferreira Souza, Eder Lopes, Michele Panista, Michele Kakashi, ó, Panis tem um Takahashi. Takahashi. Eu tava pensando que era o Kakashi no final aqui, ó. Ai, meu Deus, muita dificuldade com esses nicks. Thaís Tinos. E o pessoal vai entrando, vai saindo, vai fazendo esse rodízio, porque sexta-feira falar de política é complicado. Então, obrigado a você que está acompanhando aí a gente e sabendo esse resumão da política aqui no Entre Fatos, hoje com Gabriel Marcondes. E Gabriel, CPI da Covid. Resumando a CPI nessa semana. É mais uma semana em que membros do governo mentiram. A gente estava falando do Queiroga, o Queiroga que seria um belíssimo nome, talvez para um outro momento, né? Um outro governo, alguém que de verdade levasse em conta, um cara técnico que é ele, um cara que é reconhecido, um cara que tem nome. Mas o fato é que ele mentiu na CPI, né? Ele disse que não nomeou a Luana Araújo no ministério, foi uma decisão dele. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que também foi no começo da semana, o Elcio Franco, que era braço direito do ex-ministro Pazuello, que está enrolado, entrou em contradição. Disse que não recebeu ordens para interromper as negociações da compra da vacina do Instituto Butantan, mesmo sendo confrontado com o vídeo, que agora a CPI tá uma maravilha, né? A pessoa fala mentira, o vídeo na cara dela. Aquilo é impressionante. Quem não acompanha a CPI, acompanhe. Tá melhor que muito seriado. Tem muita gente que quer ver o Lupin, que o Lupin reestreou hoje, né? Segunda temporada. Cara, vejam a CPI também. Vai vendo o Lupin conta-gotas e vejam a CPI que tá muito bom. Gabriel, sobre esses dois primeiros depoentes da CPI mentindo assim na cara dura, é o que esperava mesmo? Como que a gente analisa o depoimento desses dois? Primeiramente, a gente vai por partes, vai fatiando aqui. Uhum. Bom, obviamente eles estão blindando alguém, né? Para eles mentirem mesmo face ao vídeo desmentindo eles, é que há um esforço muito forte de blindar o governo federal, o presidente, enfim, quem está acima, né? Na minha avaliação, essa CPI ela não ela tem um objetivo muito claro, certo? Primeiramente, realmente apurar o que houve com a demora da compra das vacinas, etc e tal, mas ela cumpre toda a CPI, estão politizando a pandemia, estão politizando a vacina, estão politizando a CPI. A CPI é política, certo? É um processo político, não quer, sabe? Desculpa, é política a coisa. Quase tudo é político, gente. Não vamos parar com essa, né, de ver o mundo florido, tudo é político, né? Mas essa coisa da CPI é o seguinte, ela cumpre um objetivo muito sério, né? Tendo o Omar Aziz como presidente da comissão, que vem a reeleição ano que vem para o Senado ou para o governo do Amazonas, é um dado importante. Isso é um indicador da postura dos senadores. É bom avaliar a postura dos senadores entre aqueles que vêm à reeleição, disputam o ciclo eleitoral do ano que vem e os que não disputam, certo? A CPI cumpre um propósito político de pautar o governo. O governo federal, desde a instalação da CPI, passa a responder. Tipo assim, a CPI toma uma atitude e o governo reage. É a mesma coisa a posição do Bolsonaro com Lula. Né? Aquela coisa que nós já comentamos anteriormente. É um governo reativo.
certo? Os players, a CPI ou o próprio pré-candidato Lula toma uma ação, fala alguma coisa, o governo reage. Então, nós vemos um governo federal muito acuado, certo? Muito acuado e reagindo à CPI. E nós vemos os depoentes que estão envolvidos, que estiveram envolvidos diretamente com o Ministério da Saúde ou com a compra de vacinas, como eles estão no esforço claro de, mesmo confrontados com o vídeo, eles reforçam a mentira para quê? Porque eles têm o objetivo de blindar, né, o ministro, blindar o presidente, certo? Então é muito, isso é recorrente, isso vai se manter, isso não vai mudar, certo? É estratégia, ainda mais que o governo tem minoria na CPI, então essa é uma estratégia. Sabe aquela velha batalha de trincheira? É assim que funciona, entendeu? Até o momento em que o presidente ou o relator falar, não, chega de mentira, nós vamos começar, né, chamar a polícia, vamos começar a prender, enfim. Aí, muito foi criticado quando o Omar Aziz segurou a barra e não prendeu o Fábio Weingarten. Lembra disso? Uhum. A avaliação inicial era, nossa, perdeu o bonde da história, era para ter prendido, etc e tal. Não, talvez seja isso que o governo queira. Entendeu? Vamos cozinhar, vamos tocar a CPI, vamos investigar mais a fundo, entendeu? Muita gente ali foi em condição de testemunha, em condição de convidado. A hora que eles forem chamados na condição de investigados, a coisa muda, certo? Então é um processo político, a CPI tem prazo, de validade, de duração, né? Não vai ser a Lava Jato que vai ter 50ª, né? Vai ter um monte de operação aí, vai ser esse escarcéu que foi a Lava Jato. Não tem, a CPI tem, né? Tem prazo determinado, tem objeto determinado e ela vai continuar avançando, né? Então é um processo político que cumpre o seu objetivo, pautar o governo, tanto é que depois da CPI o governo passou a se mexer um pouco mais, né? Só que também de outro lado é uma opção política, porque a CPI é tocada por 3 indivíduos, né? Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, né? E a intenção deles claramente ali é apurar o porquê não foi comprada a vacina, o porquê da demora e também pautar o governo federal. Porque enquanto a CPI está em andamento, a CPI pauta o governo com relação à vacina. Isso aí, a gente anda vendo várias pessoas ansiosas assim com o desfecho da CPI e eu com o Diogo Tavares, que é o outro parceiro aqui, o companheiro das outras lives, a gente vem falando que as pessoas andam ansiosas e já precisa começar a refletir e ser falado o real motivo da CPI, que talvez não seja a prisão do presidente Bolsonaro, talvez não chegue a isso, porque de acordo com o parágrafo 58, o artigo 58, parágrafo 3, está aqui na minha frente, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ou em conjunto ou separadamente, requeridamente, ó, inglês para mim aqui, ó, requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado por prazo certo, igual você falou, sendo que as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fica a pergunta: o presidente, os ministros que passaram lá, que também têm certa responsabilidade, os governadores que não vão ser investigados por essa CPI, que é inconstitucional, já deixamos claro aqui também. Incompetência é horrível, é odiosa, mas muitas vezes não é crime, né, Gabriel? Tem certas coisas que ali não vão entrar no traço da lei e não vai entrar como crime. Então a gente já tem que fazer esse trabalho de desmistificar o que a pessoal está esperando da CPI, não é? Nós vivemos a sociedade do espetáculo, né? A CPI se tornou um espetáculo. Ela cumpre, né? No limite não pegou, o Big Brother já acabou, então a CPI aí, o jeito que ela tem sido pautada pela imprensa é o novo reality show do país, né? Então, exatamente o que você falou. Nós estamos na véspera do ano eleitoral. Nós estamos atrasados na vacinação. Eu entro facilmente em divergência com pessoas, por exemplo, que defendem
as manifestações pró ou contra, as recentes, contra o governo federal, contra o presidente Bolsonaro, né? Eu, particularmente, não vou, né? E defendo que com quem convive comigo não vá, enquanto não estivermos vacinados, certo? Porque é de uma irresponsabilidade, certo? Eu sei que o momento político exige, o presidente é pior que a pandemia, etc e tal, mas calma lá, certo? Ele não o Bolsonaro em competência, mas ele atrasou a compra das vacinas, não foi à toa, certo? E não vai ter impeachment. Em véspera de ano eleitoral não adianta, não vai ter impeachment, certo? O Bolsonaro chegou pela urna e vai sair pela urna. Ainda é por isso que ele está insistindo com o voto impresso, ele joga descrédito sobre o sistema eleitoral brasileiro. O cara chegou pela urna, tem que sair pela urna, né? Fatos, crimes, né? Objetos para impeachment não falta. Objeto para impeachment não falta, certo? Mas falta um ambiente político, gente na rua pressionando o Congresso para votar o impeachment. Véspera de os anos de governo, certo? Não, agora cumpre o objetivo do quê? De derreter o governo, tentar diminuir a aprovação dele, né? Aumentar a rejeição. As manifestações agora, com o avanço da vacinação, certo? É porque, assim, a escolha política de atrasar a vacinação ou era para impedir o povo na rua, ou era para favorecer a cloroquina, ivermectina e todo esse kit Covid aí, e os seus interesses por trás disso, né? Ou então ele achou que atrasando a vacinação, quando começasse a acelerar a vacinação no período pré-eleitoral, ia favorecê-lo, certo? Porque o político, quando se elege, a primeira coisa que ele pensa é na reeleição. Qualquer político, sem exceção. Isso não, o Bolsonaro não é uma exceção nisso. Todo político entra, assume um cargo pensando e trabalhando na sua reeleição, certo? Mas enfim, se alguém ainda acredita que vai ter impeachment, sinto muito, é bom tirar o cavalinho da chuva porque não vai ter. E no caso dele, a campanha começou faz muito tempo, né? Ele nunca saiu do palanque, na verdade. Nunca, nunca. Ele fala como candidato ainda, ele sempre falou como candidato. Ele fala pro eleitorado dele, ele não fala pro brasileiro médio, certo? Ele não desligou o Bolsonaro de campanha, tá aí desde 2016 sendo gestado aí. Não sai do personagem, ele é aquilo mesmo. Coda Marcondes entrando por aqui, ó. É seu irmão, né? Coda Marcondes. Meu irmão, Bruno. Companheiro. Tali Canabarra. Geissa. Geissa Franco, do Política e Elas. Um programa muito mais popular do que esse pobre entre fatos aqui, ó. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, Política e Elas, arrebentando, falando tudo sobre política, tudo sobre a importância da mulher discutir sobre política, abordando temas que são importantíssimos e que não vêm sendo abordado de maneira ampla, agora até mais, né? Tem bastante podcasts legais, mas eu digo, o Política e Elas, aqui no Instagram do Diário de Curitiba, toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Feito o jabá, a Ana Paula, sem o povo na rua, não tem impeachment, Gabriel. E ela falou mais, ela dedurou, ela disse, quem convive com você vai. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Então a gente faz esse trabalho aqui para poder saber bastante opiniões, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui há algumas semanas, igual a gente falou hoje, para desmistificar as ideias sobre os objetivos do impeachment, não da CPI. Ó, fiquei com impeachment na cabeça. Tô com impeachment na cabeça, Gabriel. Isso será um sinal? Eu também tô com impeachment na cabeça, né? Só que eu sei separar os meus desejos pessoais da realidade política, né? Exatamente. Isso é Nós um. estamos em pré-campanha. O cara perde pro Lula em todos os cenários. Quem que vai querer impeachment nisso? E tem outra coisa, a classe política aprendeu com o impeachment da Dilma, viu? A classe política aprende. Os caras que tiraram a Dilma por impeachment, não deixaram ela sangrando por 4 anos, foram os mais derrotados nas eleições de 2018. Quem Vide que vai querer fiar? PSDB. MDB e PSDB. Quem que vai querer fiar o impeachment agora?
Véspera de ano eleitoral? Não. Tem CPI para pautar ele, tem candidato para pautar ele, entendeu? Se ele quiser melhorar. Aí que tá, é um negócio engraçado. A ambição política é uma das coisas mais mágicas e muito positivas da política. Por quê? É justamente a ambição política de ser presidente que leva o governador João Dória a ter as atitudes que tem. Não estou dizendo que ele toma por, né, que ele não é só por isso que ele faz isso, mas o desejo, a ambição de ser presidente, de ser um candidato competitivo, de rivalizar com o Bolsonaro, faz com que o governador de São Paulo tome as atitudes que tem tomado com relação à vacina, certo? Nós vemos outros governadores de estado que não têm a proatividade, não têm a postura do João Dória com relação à vacina e com relação ao governo federal, certo? A diferença é ambição política. E é interessante fazer uma análise do João Dória, que ele faz tanto barulho e ele não consegue sair dos 4% e ele tem dificuldade no próprio estado. É muito interessante a análise do João Dória. Eu vou falar um negócio e você me cobra no que vem. O João Dória vai conseguir uma proeza, mas uma proeza. O João Dória, a proeza dele será lembrado como o governador que fez o PSDB perder São Paulo. Certo? Porque a máquina 6 de 2021 está gravado. Eu vou usar isso daí, você acertando, porque eu confio muito nas suas análises, e vou colocar Diário de Curitiba, esse humilde jornal, o nosso analista aqui já previu isso daí. Palpite. É um palpite. Porque a máquina que fazia o PSDB ser aquela coisa estrondosa no estado de São Paulo, aquela máquina azeitada, ele acabou enferrujando um pouco as engrenagens. Ele não tem trato com os prefeitos, certo? Ele não tem trato com os prefeitos do interior. O João Dória toma uma atitude, os prefeitos do interior tomam outra. Não tem diálogo, não tem política. O João Dória não faz política maiúscula, sabe? Nós sabemos como é importante receber um prefeito, um trato com o prefeito, certo? Essa proximidade. Nós sabemos, pequenos municípios, quantos prefeitos não vão até o palácio do governador só para tirar uma foto e mostrar para sua base, né? Ele não faz o beabá da política com P maiúsculo, né? E o problema do Dória é que ele vai enfrentar candidatos muito mais articulados, muito mais políticos do que ele na sua base eleitoral. O Dória já se trata como candidato à presidência da República, né? E fez algumas articulações políticas no estado de São Paulo em que faz ter desafetos até dentro do próprio PSDB. Quando ele traz o vice Rodrigo Garcia do DEM para o PSDB, ele acaba afastando o DEM, né? Ele acaba rifando o Alckmin e o seu grupo. Mas aí em São Paulo vai ser uma briga de cachorro grande. Tem o Haddad, tem o Boulos, tem o Geraldo Alckmin, tem o Márcio França, tem o Rodrigo Garcia, né? Aqui o negócio vai ser competitivo, vai ser do jeito que eu gosto. Eu gosto de competição. Política boa é competitiva. Diferente do Paraná, que é essa política de terra arrasada aí, né? De governador na área de braçada. Isso não é bom, não. Inclusive, se tivesse oposição decente, organizada, bem estruturada no Paraná, eu duvido que esse auxílio emergencial para as empresas não teria saído antes, viu? Que falta faz uma oposição. Exatamente. Continuando a nossa análise aqui sobre a CPI, essa semana também foram aprovadas diversas quebras de sigilo telefônico, né? Entre elas a do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, também do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e a comissão também determinou a quebra dos sigilos do empresário Carlos Wizard, aquele mesmo, e do virologista Paolo Zanotto, ambos apontados como integrantes do Gabinete Paralelo. Como que é o nome em inglês, Gabriel? Você que é muito mais... Shadow Cabinet. Aí, ó. Do Shadow Cabinet. Os dois aí são interessantes, né? Que o Carlos Wizard, ele vem sendo chamado para a CPI, existe uma movimentação para chamá-lo, e ele fala que, não, eu estou nos Estados Unidos. É interessante, né? Que para poder vir aí para o Shadow Cabinet, ele vem. Mas agora para a CPI, não pode vir. Qual que é o estrago que pode fazer ao governo? A gente volta para a visão da tecla, a gente já falou, já desmistificou a CPI, mas vamos focar nisso daqui. Qual o estrago que
as quebras dos sigilos dessas pessoas em específico pode trazer ao Bolsonaro, ou pelo menos para a imagem dele? Olha, eu não sei calcular, mas a hora que a imprensa começar a vazar, né? A hora que a imprensa começar a pautar e divulgar e vazar isso daí, a gente vai ter uma noção do tamanho do estrago, né? E também é o seguinte, até que ponto o que vai ser encontrado nessa quebra de sigilos telemático, né, telefônico, de internet, enfim, de rede social, até que ponto isso vai mudar os rumos da CPI. Porque, meu, a gente sabe como quebra de sigilo tem o poder, dependendo do que se encontra, tem o poder de mudar o rumo das coisas, né? Então, assim, não consigo avaliar ainda, não tenho, né? Eu não tenho condições, aliás, né? Quem teria condições de avaliar como isso vai mudar? Depende do que for achado, depende do que tiver atrás, né? Do que tiver nas coxias, que está atrás do cenário, do palco armado, né? Então, vamos esperar aí essa quebra de sigilo e ver que cachorro sai desse mato aí, que eu tô curioso demais para saber o que tem aí nesse cenário armado que tem por trás dessas coxias aí da CPI. Isso aí não se surpreenda, você que está acompanhando a gente, se não sair nada de relevante também dessas quebras. Porque a gente já viu reuniões que eram para ter coisas chocantes, e só teve baboseira. Então, também não dá para esperar tanta coisa, às vezes, né? Né? Esse governo, a gente E fica. falando em reuniões que geram grande expectativa e são decepcionantes, por onde anda Sérgio Moro? Você, meu amigo jornalista, traz para a próxima live. Onde anda Sérgio Moro? Tá muito sumido o menino Moro, rapaz. Tá muito sumido. Eu lembro quando ele estava na imprensa dia sim, dia não. Quando não, de manhã, tarde à noite, o menino Moro tá sumido. Falando de Moro, você me lembrou que a Veja, a capa da Veja, falou sobre Vaza Jato 2, né? Pretas com problemas quase iguais ao que o Moro teve. A Lava Jato, o legado da Lava Jato é um legado de lama, praticamente, Ricardo, né? Muito complicado. Ricardo, já diria o grande Nelson Rodrigues. Por trás de todo moralista vive um canalha. Não tem segredo isso daí, né? Lá em Colombo nós dizemos moralista de cueca. Todo paladino da moral, desconfie. Todo paladino da moral é perfeito demais para ser real, sabe? É perfeito demais para ser real. E o Bretas comanda a Lava Jato lá no Rio, né? E eu vou me abster de comentar sobre o Rio de Janeiro, né? O único fato relevante do Rio de Janeiro é o Freixo parar de brincar de política miúda e decidir ser um player forte naquele estado. Essa é a única notícia relevante daquele estado, porque demais é só desgraça. Freixo que colocou um comunicado. Ó, a gente está divagando sobre outros assuntos, hein? O Freixo colocou um comunicado falando o motivo por sair do PSOL, né? Muito interessante. Dá para a gente abordar também algumas coisas sobre o Freixo. A gente precisa fazer um Frente Ampla 3, hein? Para poder falar sobre esses assuntos. É, como na outra live já falamos, né, a frente ampla depende de muitos fatores, inclusive os regionais, né? O Freixo fazendo isso, ele faz com que vai para o PSB. O apoio do PT, o apoio do Eduardo Paes do PSD, etc e tal. Lá a vontade dele, essa manobra dele é para formar uma frente ampla a nível local, para derrotar o esqueci o nome do governador lá, tão relevante que ele é, o vice que assumiu o lugar do Witzel. Cláudio Castro. Cláudio Castro, isso. Vereador. Ele era vereador da Grande Rio de Janeiro, foi posto como vice, isso eu lhe respeito. Foi posto como vice lá por falta. Você quer ser vice do Witzel? Eu vou falar, opa, vou. Foi assim que ele foi escolhido como vice. E caiu no colo dele, aquele estado maravilhoso, tão importante do nosso país. E esse movimento, né, quando o Freixo fala, na atual conjuntura não há espaço para duas candidaturas disputarem o espaço. A nível local pode até ser. A nível local pode rivalizar o candidato do governo com um candidato da oposição. A nível nacional é muito difícil. A nível nacional vamos ter aí no mínimo uns 4, 5, 6 candidatos, certo? E eu acredito que não deva ficar diferente de Lula, Bolsonaro e Ciro tentando capitanear ali, entre muitas aspas, a terceira via, né? Vamos ver aí se pai João Santana faz milagre, né? Vamos ver aí como vai ficar
a aprovação do Bolsonaro e a condução dele do governo, porque é a pergunta que eu faço. Inclusive, Ricardo, eu não poderia deixar. Essa live não poderia acabar sem falar uma coisa. Eu tenho entrado em algumas discussões, alguns debates com relação às pessoas que estão adeptas do eu avisei. Eu avisei que o Bolsonaro seria isso, eu avisei que o Bolsonaro seria aquilo, eu avisei. Não interessa se você avisou ou não, sabe? Eu não tenho problema nenhum com quem votou no Bolsonaro em 2018, eu acho que nós também não devemos ter, certo? Nós temos que ter problema com quem ainda apoia o Bolsonaro, que aí não é um problema eleitoral, aí é um problema de outra natureza, e não cabe aqui a gente discutir. Mas sem o Brasil foi Bolsonaro em 2018, não tem como brigar com a realidade, certo? Sem os votos daqueles que votaram no Bolsonaro, que foram na onda do tudo menos o PT se arrependeram, a gente não faz um país. Muita gente foi no Bolsonaro porque ele era o cara que batia o PT em 2018. E o PT poderia ter 2 anos de campanha que o PT não ganhava em 2018. O momento não era do PT, certo? Mas da mesma forma, é preciso muito diálogo, certo? Acolhimento, é preciso compreender que é outro momento, é outra eleição, e que as pessoas que acabaram indo no Bolsonaro para tirar o PT e aprendendo que nem tudo é melhor que o PT, certo? Porque o que ensina a votar, Ricardo, não é cientista político, não é professor, não é influencer. O que ensina a votar é voto, certo? O que ensina a votar é ir lá na urna de 2 em 2 anos, apertar, opa, acertei, vou premiá-lo com reeleição. Opa, não fui muito bem aqui, votei errado, o cara não foi tão bom, vota em outro. É isso? É democracia. A democracia é pedagógica, a democracia é didática. A eleição serve para isso, para ensinar o povo a votar. E em perspectiva comparada, a democracia no Brasil começou ontem. Nós somos nenes, nós somos criança em termos de democracia, certo? Por isso que eu digo, tirar o Bolsonaro por meio do impeachment, por mais que não falte motivos, certo? É um pouco traumático, é um pouco perigoso dado o apoio que ele tem ainda. Então, a melhor maneira de tirá-lo do poder é pela maneira que ele entrou, pelo voto. E você pode cravar o que eu vou dizer aqui. Ele vai intensificar o seu arsenal para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Porque ele sabe que é muito difícil dele se reeleger. Pode ter voto impresso, pode ter voto que for. Inclusive, ele tem que fazer uma live sobre esse voto impresso, né? Porque isso é um retrocesso. Isso é uma desgraça. Entendeu? Vai fazer o Brasil retornar aos anos 80. Né? O Eu voto sou impresso do terminantemente PDT ou o contra. voto impresso do Bolsonaro? Tem essas duas vertentes agora, né? Não, o PDT, eu não sei o que tem na cabeça do Carlos Lupe, que ele acha que vai pautar o presidente e não vai ser pautado. Né? Quem tem mais poder de alcance, o presidente ou o presidente do PDT? Quando o Carlos Lupe dá uma bola fora daquela, né, ele acaba sendo pautado pelo presidente e acaba dando guarita ao discurso idiota do presidente. Certo? Não é o momento de se falar em voto impresso. Voto auditável é muito diferente de voto impresso. Nós temos mecanismos e meios mais claros e transparentes de poder auditar a urna eletrônica e o voto, aí beleza. Agora, voto impresso é retrocesso, entendeu? Não precisa ir muito longe, não precisa ser cientista político para saber que urna com voto impresso para conferir, né, para validar, etc. e tal, é muito fácil de fraudar. É muito mais fácil do que a urna. Eu sou fiscal de eleição, fui fiscal, né, fiscal toma lado. Tem uma pequena travada ali no vídeo do Gabriel. Esperando ele voltar. Travou! Tá voltando, travando aos pouquinhos. Eu tô aqui. Aí, a sua voz tá normal. E a imagem tá um pouco tremida, assim, ó. Mas vocês não escutam. Ah, estamos escutando. Você estava falando de voto impresso. Então, eu sou fiscal de eleição. O plano do fiscal é que você sempre tem que estar de um lado. Né? E eu prefiro ser fiscal de eleição porque eu gosto de ver a dinâmica do voto, eu gosto de estar presente, gosto de ir de sessão em sessão, né? Checar a urna, ver se não tem material de candidato, etc e tal. Né? O fiscal pode conversar, o fiscal pode interagir, o fiscal é melhor do que o fixo do mesário. E não precisa ser muito expert em eleição e política para saber que o voto impresso é um retrocesso. Porque se você vai utilizar o voto impresso para auditar a urna eletrônica, você vai usar um meio muito mais fácil de fraudar para auditar a urna eletrônica. Isso é
completamente incompreensível. O Lupe, quando fala em voto impresso, ele resgata, o Brizola era defensor. O Brizola foi vítima do Proconsult na eleição carioca em 82, se não me engano. Mas o Brizola morreu faz mais de 10 anos, gente. O Brizola já foi. Entendeu? O Brizola desconfiava da urna eletrônica, mas ele viu o quê? 2, 3 eleições de urna eletrônica antes de morrer? Vale lembrar que o Brizola, se não me engano, ele morreu no primeiro ano do governo Lula. Certo? Então, o PDT vive um anacronismo. O PDT é um partido anacrônico. Isso é um problema sério do PDT enquanto partido. O PDT é um partido que vive de passado. Certo? E quando o PDT embarca numa dessa, não tem como... Mas, enfim, como o Barroso disse, e é uma das poucas vezes que eu concordo com o Barroso, é aquela coisa, bom, se os deputados quiserem e aprovarem, a gente vai ter. Vai ser caro, é inviável, é retrocesso, mas, enfim, né? O Congresso é soberano. Então, que seja. E tem que ser mesmo. Ainda que seja para um retrocesso. Brizola, para pontuar aqui, falecimento dia 21 de junho de 2004. Você estava certo, no primeiro mandato. Segundo ano. Eu lembro Ele é o Brizola, meu avô é a cara do Brizola. Um abraço aqui para o Marcos Clóvis Fogaça, de Ribeirão Branco. Grande Ribeirão Branquense. É um cara super gente boa, um cara super preocupado com pautas legais, acompanha ele nas redes sociais, estudou comigo no ensino médio. Um abração para ele. A Jenny B também por aqui. Fox Lux Osmega. A Nath também. E o Ali também por aqui. O Ali é de Ribeirão Branco também. Ah, é? Ele é filho do Ali e da Fátima, lá do armazém da Veste Bem, da praça. Olha lembra? Só, um abração aí para você também. Meu amigo de infância. Aí, tá a galera te acompanhando por aqui. E a Ana Paula, comentando aqui de novo, nada mais seguro do que o voto eletrônico, concordando com o Gabriel e concordando comigo também, que também penso assim, e concordando com todo mundo que com certeza tem bom senso. Mandaram aqui um cumprimento, um abração para a Nath, um abração para todo mundo, Gabriel, que a gente já está chegando ao fim aqui do Entre Fatos. O papo foi bom e a gente foi enrolando, fomos dando voltas e voltas e voltas, e a gente teve um público fiel aqui. Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora, nas vésperas do Dia dos Namorados, escutando sobre política. Muitas vezes um papo desgasta, mas muito obrigado a vocês que acompanharam. Gabriel, eu só tenho a te agradecer mais uma vez, que eu falei com o Gabriel meio que em cima da hora, assim, pode vir que o Diogo teve um pequeno probleminha, e o Gabriel sempre está aqui para ajudar a gente. Ele já fez live também em cima da hora, assim, que o Diogo fez uma vez com ele, né? Então só tenho que te agradecer, meu caro. Muito obrigado por mais essa participação, por esse bate-papo, por todas essas análises sobre temas importantíssimos da semana. Ricardo, a gente vai se ajudando aqui. Eu apoio 100% essa sua iniciativa. Curitiba e o Paraná precisam de um jornal como o seu. É uma grande honra fazer parte desse projeto e sempre que precisarem estou à disposição. É sempre um prazer aqui dividir a tela com você, com o Diogo. E vamos para frente. Bola para frente que semana que vem tem mais. Tem mais besteira do presidente, tem mais CPI, né? Isso é cravado. É como dia de sol, dia de chuva. Certeza que vai ter. Então, para finalizar, eu abro espaço para você deixar uma pequena declaração para Ana Paula, que está acompanhando aí a gente. Nossa, muito obrigado, Ana Paula, meu amor. Vamos acabar com essa live. Vamos comer alguma coisinha aqui. Vamos passar a véspera de Namorados assistindo um bom filme. Boa! Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Gabriel Marcondes. Um aviso. Segunda-feira, às 18 horas, Política e Elas. Acompanhe, vale a pena. Vocês não vão perder. E não vão perder nada, nem tempo. Vão aprender muito, tá bom? Acompanhe Política e Elas. Agradeço novamente a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Siga o Diário de Curitiba nas redes sociais. Siga o Gabriel Marcondes aqui, nas redes sociais. E siga a nossa parceira, que hoje não esteve junta aqui, a Pinhais Mania. E vamos para a manifestação. Aí, o programa. Se tivesse uma manifestação, você não teria que ir, hein? Então, um forte abraço a todos. Diário de Curitiba,
jornalismo independente, ético, plural e democrático. Se puder, fique em casa. Um forte abraço. Tchau, Um tchau. abraço, obrigado. Tchau, tchau, gente.